O Concílio de Cartago, a formação da Bíblia e o legado para o cristianismo. Imagine-se voltando no tempo, caminhando pelas ruas de uma cidade antiga. As construções, o ambiente, o mar ao fundo. Estamos em Cartago, uma das maiores cidades do norte da África, um centro de cultura e espiritualidade nos primeiros séculos do cristianismo. É aqui, em meio ao fervor religioso e às tensões crescentes, que a história da fé cristã ganharia um novo capítulo, o capítulo que definiria a Bíblia como a conhecemos hoje. Esse momento crucial é o Concílio de Cartago, que aconteceu no ano de 397 d.C. Antes de falarmos sobre o concílio em si, precisamos entender o contexto em que ele ocorreu. Cartago, no final do século IV, era um dos centros mais importantes do cristianismo na África do Norte. O cristianismo já não era mais uma fé perseguida, mas sim a religião oficial do Império Romano desde o Edito de Tessalônica, em 380. Porém, mesmo com a fé cristã se espalhando rapidamente, havia um grande problema, a falta de consenso sobre os livros sagrados. Naquela época, as comunidades cristãs tinham diversos textos circulando. Os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João já eram amplamente aceitos, mas havia outras cartas, evangelhos escritos que ainda eram usados por diferentes grupos. Alguns livros, como o Apocalipse de João, eram controversos, enquanto outros, como o Evangelho de Tomé, eram rejeitados por alguns líderes, mas seguiam populares em certos círculos. Com tantas divergências, os bispos sabiam que algo precisava ser feito para unificar a fé e determinar quais textos eram, de fato, inspirados por Deus. Para entender a importância desse concílio, é fundamental conhecer o contexto. No final do século IV, o cristianismo havia se espalhado por todo o Império Romano, tornando-se a religião oficial do Estado. No entanto, havia desafios internos e externos. A unidade da fé estava ameaçada por divisões teológicas, disputas sobre a verdadeira doutrina e, claro, pelo problema da definição do cânon. A Igreja precisava de uma resposta clara para definir quais textos deveriam ser considerados a palavra de Deus e quais eram meramente históricos ou até mesmo hereges. Mas como eles decidiram? Quais foram os critérios que usaram para formar o cânon que temos hoje? Será que foi uma decisão política? Ou realmente havia um profundo discernimento espiritual envolvido? Os líderes da igreja em Cartago usaram critérios claros para determinar quais livros deveriam fazer parte do cânon do Novo Testamento. O primeiro e mais importante critério era a apostolicidade, ou seja, o livro precisava ter uma conexão direta com um dos apóstolos de Jesus ou com alguém que estivesse em íntimo contato com eles. Por isso, os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João foram aceitos sem grandes questionamentos. Eles eram considerados testemunhos autênticos e diretos da vida de Cristo. O segundo critério era a ortodoxia, que se referia ao alinhamento dos textos com os ensinamentos que a Igreja já reconhecia como verdadeiros. Assim, cartas como as de Paulo foram aceitas, pois estavam de acordo com a teologia cristã e os ensinamentos que já haviam sido amplamente difundidos entre as comunidades. No concílio, o debate era intenso. Textos como os 4 evangelhos, de Mateus, Marcos, Lucas e João, já eram amplamente aceitos. As cartas de Paulo, que continham ensinamentos profundos sobre a fé e a graça, também tinham seu lugar garantido. Mas outros textos, como o Apocalipse de João e a carta aos Hebreus, geravam dúvidas. Por outro lado, textos apócrifos, como o Evangelho de Tomé ou o Evangelho de Judas, foram rejeitados por não atenderem a esses critérios. Esses textos muitas vezes apresentavam visões divergentes ou heréticas sobre a natureza de Jesus, o que estava em desacordo com a fé cristã oficial. Ao final do concílio, os líderes chegaram a um consenso. O Novo Testamento deveria conter os 27 livros que temos hoje. Esse foi o momento em que a Igreja declarou oficialmente os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, as cartas de Paulo, Tiago, Pedro, João, Judas, e o Apocalipse como inspirados e autoritários. Esses textos formariam a base da fé cristã para as futuras gerações. Você sabia que, além dos livros que fazem parte da sua Bíblia, havia outros textos circulando na época que também reivindicavam autoridade espiritual? Livros como o Evangelho de Tomé e o Evangelho de Judas eram populares em algumas comunidades, mas foram considerados apócrifos e não inspirados por Deus.
Esses livros não atendiam aos critérios estabelecidos pelos líderes da igreja e, por isso, foram deixados de fora do cânon oficial. Esses textos apócrifos, embora fascinantes, foram considerados problemáticos em seu conteúdo teológico ou em sua falta de autenticidade apostólica. Assim, os bispos em Cartago tomaram a decisão de excluí-los. Depois de longas discussões, o Concílio de Cartago chegou a uma conclusão histórica. O Novo Testamento seria composto por 27 livros, os mesmos que você encontra em sua Bíblia hoje. Esse reconhecimento foi um marco, pois consolidou a fé cristã e garantiu que, daqui em diante, os cristãos em todo o mundo seguissem os mesmos textos sagrados, promovendo a unidade da Igreja. O que eles fizeram naquela sala há mais de 1600 anos ainda ressoa hoje. Quando você lê o Evangelho de João ou as cartas de Paulo, está acessando um pedaço vivo da história e da fé. Essas palavras continuam a transformar vidas, a trazer esperança e a inspirar a busca pela verdade. Quando você abre sua Bíblia hoje, saiba que ela carrega consigo uma história antiga e sagrada. Uma história de debates, de busca pela verdade, e de uma fé que atravessou os séculos. O Concílio de Cartago nos deu o presente inestimável do cânon bíblico, um presente que continua a guiar e inspirar bilhões de pessoas ao redor do mundo. A Bíblia não é apenas um livro, é um tesouro espiritual. E o Concílio de Cartago desempenhou um papel vital para garantir que o que você lê hoje é o reflexo fiel da tradição cristã. Se você gostou dessa viagem no tempo e quer saber mais sobre a história da fé e da Igreja, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu comentário e compartilhar este vídeo. A história da Bíblia é, afinal, a história da nossa fé.